Antes de orarmos hoje, neste dia, vamos pausar por um momento e voltar nossa atenção para a Palavra de Deus. Porque a oração não é apenas nós falando com Deus, é também ouvir a Ele, deixar que a sua verdade guie nossas palavras e permitir que o seu Espírito molde nossos corações. Esta noite, enquanto nos reunimos em fé, nosso foco é o Espírito Santo. O próprio sopro de Deus, aquele que nos capacita, conforta, convence e nos guia. Por que isso é tão importante? Porque sem o Espírito Santo, a vida cristã é impossível. É o Espírito Santo quem nos revela Jesus, quem faz a palavra ganhar vida, quem nos fortalece quando estamos fracos, e quem nos transforma de dentro para fora. A Bíblia nos diz em João 14, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Você percebeu? Jesus mesmo prometeu que o Espírito seria nosso mestre, nosso guia, aquele que nos lembra de suas palavras quando a vida se torna esmagadora. Em Romanos 8, versículo 14, lemos: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Se realmente pertencemos a Deus, então o Espírito Santo deve guiar nossas vidas, não nossos medos, nem nossos desejos, nem mesmo nossos planos, mas o Espírito do Deus vivo. No entanto, com que frequência tentamos assumir o controle nós mesmos? Planejamos, nos preocupamos, nos esforçamos, nos estressamos, e então, quando as coisas desmoronam, dizemos: Espírito Santo, por favor, venha. Mas o Espírito não deve ser nosso último recurso. Ele deve ser nosso primeiro chamado. Esta noite, vamos mudar isso. Hoje, estamos dizendo com todo o nosso coração: Espírito Santo, assuma o controle. Não apenas nas áreas que eu escolho. Não apenas nos momentos em que me sinto fraco. Mas em cada parte da minha vida, meus pensamentos, minhas palavras, minhas decisões, meus relacionamentos, meu trabalho, minhas emoções, meu futuro. Eu entrego tudo. Porque aqui está a verdade. Quando o Espírito Santo assume o controle, o medo perde sua força. Quando o Espírito Santo assume o controle, a confusão dá lugar à clareza. Quando o Espírito Santo assume o controle, paramos de viver pela força humana e começamos a viver pelo poder divino. Então, antes de orarmos, vamos refletir por um momento. O mesmo Espírito que pairava sobre as águas na criação. O mesmo Espírito que separou o Mar Vermelho. O mesmo Espírito que encheu Davi de coragem, que deu palavras aos profetas, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse mesmo Espírito vive em você e em mim hoje. E Ele está esperando por corações rendidos, esperando por mãos abertas, esperando que digamos: assuma o controle, Senhor. Não a minha vontade, mas a tua. Então, ao iniciarmos esta oração, onde quer que você esteja, em seu quarto, em seu carro, ouvindo em seu telefone, apenas sussurre estas palavras: Vem, Espírito Santo, eu lhe dou total controle. Agora, respire fundo, vamos orar. Pai Celestial, viemos perante-te neste dia com corações cheios de gratidão. Antes de pedirmos qualquer coisa, antes de trazermos nossas necessidades e desejos, queremos simplesmente dizer obrigado. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo fôlego em nossos pulmões, pela força em nossos corpos, e pela sanidade de nossas mentes.
Obrigado por nos vigiar durante a noite. Por nos proteger dos perigos que enxergamos e daqueles que não conseguimos ver. Obrigado pela sua misericórdia, que se renova a cada manhã, e pela sua graça que nos sustenta em todas as estações. Senhor, sua palavra diz em Lamentações 3 versículo 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Estamos aqui hoje por causa da sua bondade. Não porque a tenhamos merecido, não porque a mereçamos, mas porque o Senhor é fiel aos seus filhos. E agora, Senhor, viemos com corações abertos, prontos para a rendição. Confessamos que muitas vezes tentamos controlar nossas próprias vidas. Fazemos planos sem buscar a sua vontade. Carregamos fardos que nunca deveríamos carregar. Confiamos em nosso próprio entendimento, em vez de confiar plenamente em Ti. Mas hoje, Senhor, colocamos tudo por terra. Libertamos nossos medos, nossas preocupações, nossas ambições, nossos prazos, nossa necessidade de controle. Dizemos: Espírito Santo, assuma o controle. Assuma o volante da minha vida. Leve-me para onde o Senhor quer que eu vá. Fale o que o Senhor quer que eu ouça. Molde-me em quem o Senhor quer que eu seja. Porque reconhecemos, Senhor, que a vida vivida sem o seu Espírito é vazia. Nossa força falhará. Nossa sabedoria será insuficiente. Nossos planos desmoronarão. Mas quando o seu Espírito lidera, há paz, há poder, há propósito. Então, neste momento, Pai, nós nos rendemos. Não parcialmente, não pela metade, mas totalmente. Cada área de nossas vidas, cada lugar escondido em nossos corações, cada decisão diante de nós, Espírito Santo, nós o convidamos a entrar. Assuma o controle. Pai Celestial, enquanto permanecemos neste momento de rendição, declaramos com todo o nosso coração que somos completamente dependentes do seu Espírito. Senhor, vimos o que acontece quando tentamos controlar as coisas por conta própria. A confusão entra, o medo se instala, a ansiedade toma conta. Mas quando nos rendemos a Ti, a clareza, a paz, a vida. Senhor, sua palavra diz em Zacarias 4 versículo 6, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Confessamos hoje que nossa própria força nunca será suficiente. Nossa inteligência nunca será suficiente. Nossos recursos nunca serão suficientes sem o seu Espírito. Então, Espírito Santo, venha e tome o seu lugar de direito. Reine sobre nossos pensamentos. Que nossas mentes permaneçam fixas em Ti. Reine sobre nossas emoções. Onde há raiva, traga paz. Onde há tristeza, traga alegria. Onde há ansiedade, traga calma. Reine sobre nossas decisões. Guie nossos passos para que não andemos no conselho dos ímpios, nem nos desviemos para caminhos que levam à destruição. Senhor, sua palavra nos diz em Provérbios 3 versículos 5 e 6, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos submeta-se a Ele, e Ele endireitará as suas veredas. Hoje, Senhor, escolhemos confiar, não nos apoiar no que vemos, ou no que pensamos que sabemos, mas nos apoiar plenamente em Ti. Espírito Santo, seja a bússola que dirige nossas vidas. Seja o fogo que queima tudo em nós que não é de Deus. Seja o gentil sussurro que nos fala nos momentos de silêncio.
Seja o poder que nos fortalece quando nos sentimos fracos e cansados. Senhor, precisamos de Ti. Em nossas casas, precisamos do Seu Espírito para trazer unidade e amor. Em nossos locais de trabalho, precisamos do Seu Espírito para trazer integridade e sabedoria. Em nossas igrejas, precisamos do Seu Espírito para trazer avivamento e santidade. E Pai, acima de tudo, em nossos corações, na parte mais profunda de quem somos, precisamos do Seu Espírito para reinar, para nos transformar na imagem de Jesus dia após dia. Então, neste momento, Senhor, levantamos nossas mãos como um sinal de rendição. Abrimos nossos corações como um sinal de convite. Espírito Santo, assuma o controle total. Venha e preencha cada parte de nós, até que nada permaneça intocado pela Sua presença. Senhor, sabemos que quando o Seu Espírito entra, Ele não apenas conforta, Ele transforma. Ele não apenas encoraja, Ele capacita. Ele não apenas visita, Ele habita. Então, hoje, Pai, pedimos por transformação. Pedimos que o fogo do Espírito Santo queime todo pecado, todo hábito, todo padrão de pensamento que não o honra. Sua palavra diz em Romanos 12, versículo 2: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Assim vocês saberão qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor, queremos ser transformados. Não queremos viver como o mundo vive, falar como o mundo fala ou pensar como o mundo pensa. Queremos nossas mentes renovadas pelo Seu Espírito, para que nossas vidas reflitam a luz de Cristo em tudo o que fazemos. Espírito Santo, renove nossas mentes, para que o medo seja substituído pela fé. Renove nossos corações, para que a amargura seja substituída pelo perdão. Renove nossos espíritos, para que a fraqueza seja substituída pela força sobrenatural. Assuma o controle, Espírito Santo, de cada palavra que falamos. Que nossas línguas sejam usadas para encorajamento, não para fofoca, para oração, não para reclamação, para bênção, não para maldição. Assuma o controle de nossos olhos, Senhor, para que nos desviemos de coisas que poluem nossos espíritos, e fixemos nosso olhar no que é puro, amável e digno de louvor. Assuma o controle de nossos ouvidos, para que paremos de ouvir as mentiras do inimigo, e comecemos a ouvir a voz mansa e suave de Deus mais claramente do que nunca. Assuma o controle de nossos pensamentos, Senhor, para que a ansiedade e a preocupação não dominem mais, mas as Suas promessas ressoem mais alto do que nossos medos, Senhor. Sua palavra em 2 Coríntios 3 versículo 17 declara: Onde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Então, declaramos hoje: Espírito Santo, traga liberdade, liberdade do medo, liberdade da dúvida, liberdade de vícios, liberdade de toda corrente que o inimigo tentou colocar em nossas vidas. Não seremos escravos do medo. Não seremos presos pelo passado. Não seremos controlados pelo pecado. Porque quando o Espírito Santo assume o controle, há liberdade. Encha-nos, Senhor, com ousadia para vivermos para Ti. Encha-nos com compaixão, para amarmos como Tu. Encha-nos com poder, para nos mantermos firmes contra todo ataque do inimigo. E Pai, à medida que somos transformados, que outros vejam Jesus em nós. Que nossas vidas se tornem testemunhos vivos da Sua graça e poder. Que nossas palavras levem vida, nossas ações tragam cura, e nossa presença reflita a presença de Cristo onde quer que vamos. Pai Celestial, enquanto continuamos em Sua presença, levantamos nossas famílias perante Ti hoje. Senhor,
Tu conheces cada lar representado aqui. Tu vês as lutas, as orações não ditas, os conflitos, os medos, as lágrimas por trás de portas fechadas. E assim, Espírito Santo, nós o convidamos a tomar o controle total de nossas famílias. Venha, Espírito de Deus, e traga unidade onde há divisão. Traga perdão onde há amargura. Traga paz onde há caos. Traga amor onde houve mal-entendido. Declaramos de acordo com Josué 24 versículo 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Senhor, que esta seja a declaração sobre todo o lar hoje. Que os pais se levantem como líderes espirituais. Que as mães sejam fortalecidas, com graça e sabedoria. Que os filhos sejam cobertos com proteção, e ensinados nos caminhos do Senhor. Onde o inimigo tentou plantar sementes de confusão, rebelião ou conflito, nós falamos vida e ordem em nome de Jesus. Espírito Santo, reine sobre nossas famílias. Que nossos lares sejam lugares de oração, não de contenda, de adoração, não de preocupação, de fé, não de medo. E Senhor, oramos não apenas por nossos lares, mas por nosso país. Vemos a dor ao nosso redor. Violência, ódio, pobreza, vício. Vemos pessoas buscando respostas em todos os lugares errados, correndo atrás de coisas que nunca satisfarão. Espírito Santo, venha e sopre sobre nossos bairros, nossas cidades. Traga avivamento. Senhor, mova os corações para te buscarem novamente. Quebre as correntes de escuridão, que aprisionaram as pessoas por gerações. Que a luz de Cristo brilhe através das igrejas, através dos crentes, através de homens e mulheres comuns, que estão dispostos a ser usados por ti, Senhor. Sua palavra em 2 Crônicas 7 versículo 14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, e curarei a sua terra. Então, hoje, nós nos humilhamos. Nós nos arrependemos em nome de nossas nações, pelas maneiras como nos desviamos de ti, pelo orgulho, pela idolatria, pela injustiça, pelo pecado que entristeceu o seu espírito. Pedimos perdão, Senhor, e clamamos por misericórdia. Espírito Santo, hoje abrimos todas as portas de nossos corações para ti. Recusamo-nos a manter certas áreas trancadas, dando-lhe acesso total a cada sonho, aos quais nos agarramos tão firmemente. Os relacionamentos que tentamos controlar. Os medos que carregamos em silêncio. As feridas que tentamos esconder. Tudo isso, Senhor, colocamos aos seus pés. Porque a verdade é, Espírito Santo, há lugares em nossos corações que evitamos por muito tempo. Áreas que tivemos medo de trazer para sua luz, porque pensamos que eram muito bagunçadas, muito dolorosas, muito complicadas. Mas hoje percebemos que nada é muito quebrado para o Senhor curar. Nada está muito perdido para o Senhor restaurar. Nada está muito escuro para a sua luz alcançar. Então, dizemos, vem, Espírito Santo. Sonda nossos corações. Expõe cada coisa oculta. Cura o que está ferido. Restaura o que está quebrado. Torna inteiro o que foi estilhaçado. Sua palavra nos diz no Salmo 139 versículo 23 e 24, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Essa é a nossa oração hoje. Espírito Santo, sonda-nos não para nos condenar, mas para nos libertar, não para nos envergonhar,
mas para nos transformar. Guia-nos para longe dos caminhos que nos destroem, e guia-nos para o caminho da vida, o caminho da justiça, o caminho que nos aproxima de Jesus a cada dia. Espírito Santo, pedimos a sua sabedoria. A vida é cheia de escolhas, algumas grandes, outras pequenas, mas cada uma molda nosso futuro, de maneiras que muitas vezes não percebemos. Quantas vezes nos apressamos em decisões, sem buscar sua orientação? Quantas vezes confiamos em nosso próprio entendimento, apenas para nos encontrarmos perdidos ou sobrecarregados? Então, hoje, nós pausamos. Recusamo-nos a tomar decisões baseadas no medo, na pressão ou na impaciência. Escolhemos esperar em Ti, Espírito Santo. Escolhemos ouvir Sua voz antes de avançarmos, porque Sua palavra nos diz em Isaías 30 versículo 21, quer se desviem para a direita, quer para a esquerda, os seus ouvidos ouvirão uma voz atrás de vocês, dizendo, este é o caminho, sigam-no. Queremos ouvir essa voz claramente, Espírito Santo. Queremos estar tão em sintonia contigo, que quando o Senhor fala, não há confusão, não há hesitação, não há dúvida. Então, pedimos, guia nossos passos, nossos relacionamentos, nossas carreiras, nossos ministérios, guia nossas finanças, nossas famílias. Cada parte de nossas vidas pertence a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que momento inspirador, terminar o dia com a voz de Deus. Não há noite mais tranquila e restauradora do que aquela que se encerra na presença do Criador. Lembre-se, você já está revestido de força, o seu coração está cheio de esperança, e o seu futuro está sendo traçado com bênçãos. E se assim como eu, através dessa oração, você sentiu a presença do Espírito Santo tocar no seu coração, então ajude este canal, curtindo e compartilhando, permitindo que mais vidas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Espalhe esta mensagem de esperança e força. Deixe também nos comentários o seu testemunho, o que o Senhor tem feito por você, para que o nome dele seja glorificado, e a fé de outros seja edificada. Ou deixe o seu pedido de oração, para que possamos interceder juntos, como uma verdadeira família de fé. Que a esperança, a força e as bênçãos de Deus guardem o seu sono e preparem o seu amanhã. Amém.